Ligação covalente e coordenada, nono ano, página 306 a 315. Ligações covalentes. A ligação covalente ocorre entre dois átomos com tendência de receber elétrons, ou seja, entre dois átomos eletronegativos. Como nenhum dos átomos tem tendência de ceder elétrons, eles irão compartilhar o par de elétrons da ligação. O par eletrônico compartilhado é formado por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente aos dois átomos. A ligação covalente ocorre entre átomos de não metais hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio. Quando a ligação covalente é formada, os átomos compartilham os elétrons para atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Envolve o compartilhamento de pelo menos um par de elétrons entre átomos. Por exemplo, quando um átomo de cloro se aproxima de um átomo de hidrogênio, nenhum dos dois apresenta a tendência de doar um elétron. Tanto o hidrogênio como o cloro precisam de um elétron. Ocorre, então, o compartilhamento de um elétron do átomo do hidrogênio e outro do átomo de cloro, formando uma molécula de ácido clorídrico. O par de elétrons compartilhados gira ao redor dos dois núcleos atômicos, conferindo configuração de gás nobre aos dois átomos. Os átomos se unem por ligação covalente e formam moléculas. As moléculas podem ser representadas por sua fórmula eletrônica, pela fórmula molecular e pela fórmula estrutural. Em uma ligação simples, um par de elétrons é compartilhado. Em uma ligação dupla, 2 pares de elétrons são compartilhados. E na ligação tripla, 3 pares de elétrons são compartilhados. Relação entre a ligação covalente e a tabela periódica. O número de ligações covalentes está relacionado ao número de elétrons na camada de valência. Por exemplo, átomos dos elementos químicos da família 14 apresentam 4 elétrons de valência e, para se estabilizar, eles compartilham 4 elétrons para adquirir a configuração de um gás nobre, com 8 elétrons na camada de valência. O átomo de carbono pertence ao grupo 14. Logo, possui 4 elétrons em sua camada de valência. Para se estabilizar, ele deve ligar-se, por exemplo, a 2 átomos de oxigênio. A partir da análise da tabela periódica, pode-se determinar o número de ligações covalentes, pois esse número está relacionado ao número de elétrons na camada de valência. Comprimento de ligação. A molécula de hidrogênio é estável, devido a um equilíbrio que ocorre entre as forças de atração elétrica entre núcleos e elétrons e a força de repulsão elétrica entre os dois núcleos e entre os dois elétrons. Conforme 2 átomos de hidrogênio se aproximam, ocorre a atração do núcleo de um átomo pelo elétron do outro. Essa força de atração aumenta até atingir um valor máximo. Quando se atinge o valor máximo da força de atração entre os 2 átomos, a distância entre eles é definida como comprimento de ligação. Se os 2 átomos continuarem a se aproximar, essa força de atração é substituída por uma força de repulsão, que é resultante da repulsão elétrica entre os 2 núcleos, que apresentam cargas positivas. No comprimento de ligação de 2 elétrons de uma ligação covalente, são igualmente compartilhados. Ligações coordenadas. Na ligação covalente coordenada, ocorre o compartilhamento de par de elétrons entre 2 átomos, onde somente um dos átomos disponibiliza o par de elétrons. Observe o exemplo a seguir. O enxofre faz 2 ligações covalentes, com um átomo de oxigênio, e uma ligação coordenada com outro átomo de oxigênio. E na ligação coordenada, o par de elétrons usados pertence ao enxofre. A ligação coordenada pode ser simbolizada por uma seta na fórmula estrutural ou pode ser representada por um traço. A ligação coordenada é uma ligação covalente simples. Esse termo é usado para designar a origem do par de elétrons compartilhado.
Compostos covalentes e compostos moleculares. Compostos formados somente por ligações covalentes podem ser moleculares ou covalentes. Os compostos moleculares apresentam átomos ligados através de ligações covalentes, com formação de aglomerados de tamanhos definidos, chamados de moléculas. As moléculas elas podem ter de 2 até milhares de átomos, mas apresentam tamanhos definidos, ou seja, as moléculas apresentam uma fórmula molecular que define sua constituição. As substâncias moleculares podem se apresentar no estado gasoso, líquido ou sólido. Os compostos moleculares têm menor ponto de fusão e ebulição que os compostos iônicos. Eles não conduzem corrente elétrica, pois não apresentam cargas. Nos compostos covalentes, os átomos ligam-se através de ligações covalentes, formando uma rede gigantesca de tamanho indeterminado. Ou seja, os compostos covalentes apresentam uma fórmula que determina a menor proporção inteira entre as quantidades de elementos que formam sua macroestrutura. O que é eletronegatividade? A eletronegatividade corresponde à capacidade que o núcleo de um átomo tem de atrair os elétrons envolvidos em uma ligação química. É considerada como uma propriedade periódica, ou seja, à medida que o número atômico aumenta, assume valor crescente ou decrescente em cada período da tabela de elementos. Ela equivale à força que um átomo tem de atrair os elétrons de uma ligação química. A eletronegatividade é uma propriedade periódica, como já falei. Um átomo é fortemente eletronegativo quando tem facilidade em atrair os elétrons de uma ligação química. A eletronegatividade cresce na tabela de baixo para cima e da esquerda para a direita. O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Em função da diferença de eletronegatividade dos elementos químicos, uma ligação covalente pode ser classificada em polar ou apolar. O compartilhamento de um par de elétrons entre dois átomos em uma ligação covalente pode formar uma ligação covalente apolar ou polar, de acordo com a diferença de eletronegatividade entre os átomos. A ligação covalente apolar é formada entre dois átomos com eletronegatividade iguais, e a diferença de eletronegatividade será nula. Os átomos compartilham os elétrons igualmente e não há cargas parciais acumuladas. Na ligação covalente polar, os átomos apresentam diferença de eletronegatividade. Um dos átomos vai atrair mais o par de elétrons. O par de elétrons compartilhado é atraído com mais intensidade pelo átomo mais eletronegativo. O átomo mais eletronegativo puxa mais os elétrons de ligação e a ligação covalente fica polarizada, ou seja, é uma ligação covalente polar. Uma ligação covalente polar tem uma pequena carga positiva em um átomo e uma pequena carga negativa em outro. Quanto maior a diferença da eletronegatividade, mais polar será a ligação. Substância simples composta versus polaridade. Um elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam um mesmo número atômico. Já uma substância é uma porção da matéria formada por uma ou mais elementos químicos. As substâncias são classificadas em substâncias simples ou compostas. As substâncias simples são formadas por átomos iguais, por isso a diferença de eletronegatividade é zero, como é o caso das substâncias simples. As substâncias compostas são formadas por ligações de átomos diferentes. Em substâncias compostas diatômicas, a ligação é polar.